Vamos então, irmãos e irmãs, orar e iniciar o nosso culto a Deus, nossa adoração, a última desta semana, aqui ao vivo, né, na programação Graça e Paz. Depois a gente vai retornar na segunda-feira. Nós vamos dar uma descansada, estarei por aqui atendendo a todos que desejarem. Mas programação ao vivo, esta é a última da semana, depois a gente volta na segunda. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, no nome do Santo Cristo Jesus, do nosso Salvador, nós te agradecemos por este dia, glorificamos, exaltamos o Senhor na santíssima beleza do Senhor, na sua santidade. Agradecemos a sua bondade, a tua presença no nosso meio. Recebe, Senhor, a nossa adoração, nosso culto, e que, Senhor, sejamos dignos de pronunciar o teu santo nome. Fala conosco, Senhor. Esta é a minha oração, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem. Quero pedir desculpas, pelo atraso, mas tem dia que as coisas dão uma embolada, Bom, enfim. Hoje nós vamos falar aqui, mais uma vez eu quero lembrar, tá? Hoje é o último culto da semana, aqui. Depois a gente retorna na segunda-feira. Eu estarei por aqui, viu? Não vou para lado nenhum, só vou descansar, relaxar um pouco, porque eu preciso. Hoje nós vamos falar aqui por que Jesus ressuscitou. Por quê? Jesus morreu, como todo ser humano morre, não existe ninguém eterno, mas todo ser humano morre. Existirão aqueles, a própria Bíblia diz, que não morrerão, não passarão pela morte, porque serão arrebatados. Serão levados para junto do Senhor num processo de retirada da terra. Mas, de uma maneira geral, as pessoas morrem. E Jesus morreu, e ontem nós explicamos aqui como foi a morte de Jesus, Foi uma morte muito triste, extremamente dolorosa, vergonhosa. Vergonhosa no sentido de como ocorreu a morte. A morte de cruz era extremamente vergonhosa. E Jesus, depois de 3 dias, ressuscitou. Esta ressurreição de Jesus tem um motivo. Por que Jesus ressuscitou? A ressurreição de Jesus Cristo é um acontecimento importantíssimo da história. E esta ressurreição, ela fornece provas irrefutáveis daquilo que Jesus afirmou que ele era. Filho de Deus.
Mas a ressurreição de Jesus não foi só para ele validar a sua divindade. Ele também, ao validar a sua divindade, ele valida escritos da Bíblia Sagrada, que predisseram a sua ressurreição, que ele morreria e ressuscitaria. Ele, ao ressuscitar, ele autenticou, ele deu verdade, deu autenticidade aquilo que está escrito em João, capítulo 2, versículos do 19 ao 21, Marcos, capítulo 8, 31, 9, 31, 10, 34, de que ele ressuscitaria. E se alguém ainda tem dúvida quanto à ressurreição de Jesus, se essas pessoas estivessem certas de que Jesus não ressuscitou, nós não teríamos esperança nenhuma. Que esperança você pode ter num Deus morto? Ele está morto. Como é que você pode imaginar que esse Deus morto possa fazer alguma coisa? Ele está morto. O único Deus que se fez homem, morreu e ressuscitou, o único, é Jesus Cristo. Para que nós tivéssemos esperança. Porque nós seguimos um Deus vivo. E quando a gente diz que o nosso Deus é vivo, não é simplesmente para diferenciar dos outros deuses. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que ele é vivo porque a gente conversa com ele, porque a gente pode conversar com ele. A gente conversa com ele porque sabe que ele está vivo e se ele está vivo ele nos ouve. Os outros não. Eu não vou ficar citando nomes aqui para não dar não criar problema, né? Mas nenhum outro Deus, eles podem conversar. Eles vão lá, adoram uma estátua, um bloco de pedra, de gesso, de madeira, de ouro, sei lá o que, não importa o material, está morto. Está lá morto. Estão adorando uma pedra. Nós adoramos um Deus vivo. Quem não crê, ou quem não considera isso extremamente importante, a ressurreição corporal de Cristo, não tem Salvador. E nem pode ter esperança da vida eterna. Porque se Cristo não ressuscitou, ele está morto, não tem vida eterna. Como Paulo disse, né? Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, o poder vivificante do Evangelho não existe.
Porque o nosso destino eterno, meu irmão e minha irmã em Cristo, isso precisa estar bem aceso na sua mente constantemente. O nosso destino eterno depende da verdade deste evento histórico, a ressurreição. A ressurreição, eu falo isso, as pessoas não entendem, né? Porque as pessoas gostam de espalhafato. Se não tiver barulho, as pessoas não acreditam. Eu vivo falando isso. E vou viver falando sempre. Você pensa que Satanás fica se apossando de pessoas? Primeiro que Satanás não se apossa de ninguém, são demônios, né? Satanás vai se apossar do anticristo. A primeira grande mentira. Quem lê a Bíblia sabe disso. Mas esses demônios não ficam se apossando das pessoas para depois serem expulsos dentro das igrejas. O ataque de Satanás contra a igreja é contra a ressurreição. As pessoas não entendem isso. Então a história que envolve a ressurreição do Senhor, a ressurreição corporal, ela já foi investigada, ela já foi debatida, discutida e continua. É uma discussão quase que interminável, né? De inúmeros estudiosos, teólogos, ao longo dos séculos. E muitas teorias surgiram para derrubar a nossa crença de que Jesus ressuscitou. Nada conseguiu derrubar isso. Nada. Jesus ressuscitou em corpo. Jesus ressuscitou num corpo parecido com aquele que ele tinha, que nós chamamos de corpo glorificado. Como é o corpo glorificado? Não sei. Ninguém sabe. Se alguém disser é assim, é assado, está inventando, porque ninguém sabe. O corpo de Jesus, a Bíblia nos mostra isso, era um corpo que podia ser tocado. O corpo que Jesus ressuscitou era um corpo que manteve as marcas do seu sofrimento físico. Era um corpo que podia, não precisava, obviamente, mas podia ingerir coisas, e essas coisas, esses elementos ingeridos não caíam no chão. Mas era um corpo também que podia transpor uma parede. Era um corpo que atravessava a matéria. Então era uma matéria que atravessava a matéria. E isso é importante a gente saber, porque a ressurreição de Cristo tinha que ser física também, não podia só ser espiritual.
Por que tinha que ser? Porque nós também aguardamos uma ressurreição física daqueles que já morreram. E se nós viermos a morrer antes do arrebatamento, aqueles que estarão aguardando o arrebatamento estarão aguardando a nossa ressurreição física também. Porque Cristo ressuscitou. E Paulo trata muito deste assunto, né? No capítulo 15 da sua carta, na primeira carta aos Coríntios. Foi a igreja que Paulo fundou lá em Corinto, na Grécia. Uma igreja cercada de muito misticismo, cercada de muita criancice, meninice, como ele trata. E você lendo essa carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 1 ao 11, você vai ver que, embora o povo de Corinto, os crentes de Corinto, acreditavam na ressurreição de Jesus, eles sofriam naquela época, assim como o povo sofre hoje, da influência. Eles, naquela época, sofriam da influência da filosofia gnóstica. Hoje se sofre também do gnosticismo, né? Mas de outras tantas mentiras que existem por aí. Hoje também as pessoas são levadas a muitas mentiras. E a ideia de um cadáver, porque o cadáver, você sabe, né? A partir do instante que a pessoa morre, algumas pessoas acabam sofrendo esse tipo de deterioração ainda em vida. Mas vamos considerar que a partir do instante que a pessoa morre, o corpo começa a se decompor. Tem pessoas que você já sabe, você já viu isso? Eu estou falando isso para esclarecer, né? Tem pessoas que morrem e determinadas doenças e o caixão precisa ser lacrado, porque já sofreu o processo de decomposição mesmo em vida e cheira mal. Por causa disso que se lacra caixão, né? Dentre outros motivos, né? Às vezes a pessoa está irreconhecível, tal, também. Mas a decomposição cheira, a humana, né? Se a decomposição animal já cheira muito forte, a decomposição humana, do corpo humano, é um cheiro horrível. Não sei se vocês já sentiram. É muito ruim, não se esquece mais. Então, a ideia de um cadáver sendo eternamente ressuscitado foi contestada por filósofos gregos. Você lê lá sobre isso em Atos 17, 32. Então, o povo de Corinto, da igreja fundada pelo próprio apóstolo Paulo, grande parte deles acreditavam, entendiam que a ressurreição de Cristo
foi só uma ressurreição de corpo, não foi espiritual. Porque a palavra ressurreição, ela significa o quê? Surgir dos mortos, reviver da morte, voltar à vida. Eles acreditavam que todas as almas eram imortais e no momento da morte, imediatamente ia-se para a presença de Deus. Era a crença do povo de Corinto, 2 Coríntios 5:8. E sendo dessa forma, não haveria necessidade da ressurreição espiritual, porque o espírito não morre. E se não morre, não pode ser ressuscitado. Então Paulo teve que, por causa disso que eu sempre digo, que as duas cartas aos Coríntios não são cartas de aplausos do apóstolo Paulo àquele povo, são cartas de correção, de ensino, de orientação, de exortação, de aconselhamento, porque eles misturavam tudo aquilo que Paulo ensinou com aquilo que eles já haviam aprendido de outras religiões. Então nós temos que ter este entendimento. Mas por que Cristo ressuscitou? Qual a importância da ressurreição? Se você ler em Lucas, capítulo 24, versículo 39, você vai ler Jesus falando: um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Cristo está enfatizando a sua ressurreição, que aquilo que eles estavam vendo não era um espírito, era o corpo de Cristo glorificado, ressurreto. Por causa disso que ele diz: olha, um espírito não tem carne, não tem osso, vocês estão vendo que eu tenho, quer dizer, vocês podem tocar em mim. Ele comeu com aquele povo, só que ele chegou naquele lugar sem passar pela porta que estava trancada. Então, o povo de Corinto se preocupava muito com a ressurreição pessoal. E aí Paulo tentou convencê-los do motivo da ressurreição de Cristo. Por que Cristo ressuscitou? Ele ressuscitou para mostrar que ele era Deus. Não, ele não precisava mostrar. Porque Cristo fez, a Bíblia conta, né? A Bíblia narra, ou melhor, se não me falha a memória, se eu estiver errando é por 1 ou 2, às vezes eu me enrolo um pouco os números. A Bíblia narra, eu acho, 36 milagres de Jesus. O 37º, se eu não me engano, ou o 36º, é um milagre que ele faz com ele mesmo. Ele ressuscita. Então é um milagre que ele, como Deus, faz com ele mesmo. Ele não precisava mostrar mais que ele era Cristo, não, ressuscitou para mostrar que ele era Deus. Não, esse milagre foi ele que fez.
Cristo ressuscitou, na verdade, para nos dar a esperança de que nós um dia iremos ressuscitar dos mortos. E que as duas ressurreições, que duas, a de Cristo e a nossa, são o verdadeiro motivo da ressurreição de Cristo. Porque se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. 1 Coríntios 15, 13. É isso que Paulo coloca para aquele povo e é isso que eu quero colocar para nós, para mim e para vocês. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós teríamos uma hipótese, uma possibilidade. Mas ele ressuscitou, isso torna de uma possibilidade, de uma hipótese, de algo que pode ser verdade ou não, isso torna a verdade uma ressurreição. A ressurreição uma verdade. Cristo ressuscitou e cada um de nós vai ressuscitar também. Todos. Todos. Alguns ressuscitarão para a alegria eterna. Olha, mas então a pessoa não está viva? Está. Presta atenção na frase. Ressuscitarão para a alegria eterna. Hoje eles estão alegres, os salvos? Claro que estão. Mas estão aguardando a ressurreição para a alegria eterna. E aqueles que estão condenados tristes, porque não aceitaram a chance de salvação que é dada só aqui na terra, eles já estão tristes. Mas eles também aguardam a ressurreição para o sofrimento eterno. Então todos ressuscitarão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Lembra que eu falo que em algumas passagens da Bíblia, principalmente aqui no livro dos Coríntios, né? na carta aos Coríntios, Paulo usa dormir como morte. Aqui de novo, primícia dos que dormem. Visto que a morte, aqui provando que dormir aqui é morte. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, do 20 ao 22. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele se torna as primícias de todos os que seriam ressuscitados. O primeiro. Mas não foi Lázaro. Só que Lázaro morreu de novo. Não morreu? Lázaro está vivo? Alguém sabe onde mora o Lázaro? Lázaro ressuscitou. Foi um milagre do nosso Senhor. Mas como as pessoas que foram curadas, né, os leprosos, cegos, coxo, todos eles, a mulher do fluxo de sangue, todos eles foram curados. Mas depois
de um tempo, tiveram outras doenças e morreram. Não tem nenhum vivo. Jesus também morreu e ressuscitou e está vivo. Assim como ele ressuscitou e está vivo, todos estes mortos também ressuscitarão e estarão vivos. Você pode ler Colossenses também, capítulo 1, versículo 18. Por que Jesus é chamado as primícias? Por que esse nome? Primícias. Ah, é o primeiro. Sim, é o primeiro. Mas por que se usa esse nome? Que Jesus é as primícias, não é a primícia, ele é as primícias. Mais uma vez nós voltamos ao judaísmo, de onde derivou o cristianismo, porque Jesus era judeu. Lá na época de Jesus, antes de se iniciar a colheita, as colheitas tinham que se trazer para o sacerdote uma amostra. E não era uma folhinha, não, era uma boa parte de colheita, uma boa colheita como amostra daquilo que ia ser colhido. Isso que traziam representava as primícias. E isso era trazido para o sacerdote da época. E era dado ao sacerdote como oferta ao Senhor. Isso eram as primícias. O primeiro que se colhia era trazido ao sacerdote e dado como oferta. Isto eram as primícias. Jesus foi a própria oferta dele para ele, o Senhor. Você vai ler sobre as primícias lá em Levítico, capítulo 23, versículo 10. É isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 e 22. Cristo foi as primícias da colheita da ressurreição dos crentes mortos. Cristo não era o sumo sacerdote? A linguagem de primícias que Paulo usa indica algo que indica que os seus seguidores, os seguidores de Cristo, seriam a colheita realmente. E Cristo foi o primeiro, era essa oferta dada ao Senhor. Então Cristo ressuscitou e a ressurreição dele garante a nossa ressurreição. Porque, na verdade, a ressurreição requer a nossa ressurreição. Então, meu irmão, minha irmã, mais importante do que qualquer coisa é a ressurreição de Cristo. É claro que sem morte não há ressurreição. Está certo, Edjão. Está correto. Então, Paulo explica a natureza dos corpos ressuscitados diferente, sendo corpos diferentes dos corpos terrestres, né? Paulo explica isso. Paulo comparou o nosso corpo terreno a uma semente.
E Deus vai fornecer um outro corpo para cada um de nós na ressurreição. Dê uma lidinha, irmão, irmã, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 37 e 38, que é um corpo glorioso, ressuscitado, o mesmo corpo que o nosso Senhor Jesus Cristo apresentou na sua ressurreição. 1 Coríntios 15, 49 e Filipenses 4, 21. Os nossos corpos hoje são corpos naturais, perecíveis, são corpos fracos, desonrados. Você entende o que quer dizer fraco? Fraco quer dizer, é um corpo perecível, uma faca corta, um espinho machuca, um vírus ataca, o sujeito tem dor de garganta, dor de ouvido, febre. Isso quer dizer fraco aqui, né? Mas no dia da ressurreição, os nossos corpos passarão a ser imperecíveis. Nós teremos na ressurreição corpos gloriosos, poderosos. Nada, absolutamente nada deste mundo ou do universo poderá nos atacar, poderá atacar o nosso corpo depois de ressurreto, porque será um corpo espiritual. Leia a respeito disso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42 ao 44. Os nossos corpos, por causa da morte e ressurreição de Cristo, os nossos corpos espirituais serão perfeitamente equipados para a vida sobrenatural e para a vida celeste que nos aguarda e nos espera. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero louvar, glorificar, agradecer o Senhor por tudo isso que nós pudemos aqui juntos aprender, entender a importância, a suma importância da ressurreição de Cristo. Mas um dos acontecimentos mais importantes do cristianismo é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a ressurreição de Cristo nos dá esperança. Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também. E é isso, Senhor, que nós devemos comemorar. É isso que a Bíblia, é isso que Jesus nos ensina. A nossa comemoração é da ressurreição de Cristo. Porque graças a isso nós ressuscitaremos também. Eu quero te louvar, Senhor, te agradecer, exaltar o Senhor e aguardamos no Senhor, esta é a nossa fé, aguardamos em Ti. Livra-nos, Senhor, da mentira, que se possível, o possível quer dizer, se for de Tua vontade, livra-nos dos mentirosos também. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.